Anderson Pérez. Aí está o nosso campinho para ajudar a seleção do Brasil nos próximos amistosos. Falando do nosso Brasil, da seleção em campo. Analisando os últimos jogos do Brasil, o técnico vem apostando numa mistura de jogadores que estão na Europa com os jogadores que estão atuando no Brasil. Está correto o pensamento dele, porém a formação tática não está combinando com o talento dos jogadores. Isso está prejudicando demais nos jogos. O Brasil não vem fazendo uma competição boa. Quando pega times com um pouquinho mais de fôlego, corrida e formação tática diferente, está tomando contra-ataques, fazendo decisões erradas dentro de campo. Então a formação 4-2-4, 4-3-3 está prejudicando o talento dos nossos jogadores. É preciso fazer uma mudança urgente nesse aspecto. Para ajudar a nossa seleção, fiz um compilado aqui de uma formação tática baseado nos últimos jogos do Brasil e cheguei nesse resultado aqui com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 no ataque, para combinar com o talento desses jogadores. Essa formação tática ela ajuda a resolver boa parte das dificuldades que a nossa seleção vem enfrentando. Com 3 zagueiros, a seleção joga melhor porque você reúne ali esses talentos que têm boa marcação, boa saída de bola, jogadores que também fazem o avanço no ataque. Então ajuda a resolver um problema que o Brasil vem enfrentando no meio de campo. Quando coloca apenas 2 volantes para segurar o contra-ataque, está sobrecarregando esses jogadores no meio de campo e está fazendo uma avenida para o contra-ataque do time adversário. Então, para corrigir essa dificuldade do time brasileiro, vamos fechar o meio de campo aqui com 4 jogadores, sendo 2 volantes numa posição de linha vertical, né? E trabalhando com os 2 laterais que tem marcação e saída rápida de bola. Com base na convocação agora para novembro de 2025 contra Senegal e Tunísia, fiz essa formação tática baseada nos talentos que nós temos disponíveis que o técnico chamou para jogar. Então, pensando nesses jogadores, nas suas características, essa formação tática é a melhor possível agora para poder ter uma análise melhor para os próximos jogos. Essa formação tática combina com esses jogadores e ajuda a resolver o meio de campo, que é onde que é construída a jogada, é onde que faz o break do ataque. E aí faz com que a nossa seleção brasileira fique mais competitiva, porque fechando o meio de campo e a zona onde faz a construção da jogada do ataque e também é aonde barra o contra-ataque do time adversário, faz com que a nossa seleção jogue sempre no campo adversário, fazendo com que os nossos zagueiros e goleiro tenham menos preocupação quando o time quando o time adversário faz a sua construção para levar um contra-ataque contra o nosso time. Então, o segredo aqui para a nossa seleção, de acordo com a característica dos jogadores, é fechar o meio de campo. É aonde está tendo uma avenida aí, e os outros times
adversários estão percebendo isso aí, o que está acontecendo no Brasil, e aonde o Brasil, quando pega um time mais relevante e um time mais forte e que tem a característica melhores de jogadores, tá tomando contra-ataque e tá levando gol, tá tendo um sofrimento aí para os nossos zagueiros e goleiros devido a essa formação tática 4-2-4, aonde o meio fica exposto e sobrecarrega os volantes e também os laterais que precisam voltar mais rápido, e nisso aí deixa o cara mais cansado, e aí a decisão dele, a tomada de decisão fica um pouco prejudicada. Então eu apostaria nessa formação tática também para não sair muito, né, daquilo que o técnico esteja pensando. Então, para ajudar a nossa seleção, com base nas características nos últimos jogos, estou apostando no 3-4-3, aonde a gente resolve o problema do meio de campo que está fazendo o Brasil ficar sobrecarregado e cansando os nossos jogadores. Então essa formação tática e com a característica e talento dos jogadores resolve esse problema, fazendo com que o nosso time segure mais a bola no meio de campo, que é onde vai fazer as construções, e também fazendo com que o jogo fique mais no time adversário do que no nosso campo, para que não soframos o risco de tomar um contra-ataque e o time fazer gol contra nós. Então, o segredo para a nossa seleção é fechar o meio de campo, a exemplo do que foi em 2002, que foi uma formação tática com 3 zagueiros, 5 no meio e 2 no ataque. Então, o técnico da época entendeu aonde precisava ser corrigido a dificuldade do Brasil. E fazendo isso, levou o time a campeão do mundo. Então, com base nessa história, não adianta colocar muito cara atrás, porque aí fica prejudicando o ritmo do jogo, forçando mais os atacantes a voltarem para defender, e isso aí prejudica quando a gente vai fazer a construção e o avanço para o time adversário. Então precisamos urgente resolver o meio de campo com, com os 3 zagueiros jogando o time para frente, fazendo com que o jogo fique mais no campo adversário do que no nosso campo, e assim evitando os contra-ataques. E com 3 zagueiros e 4 no meio, ajuda a fechar o meio de campo, que é onde que está a dificuldade do time brasileiro. Fazendo isso, o nosso time vai jogar melhor, porque a nossa característica é de fazer dribles, né? Fazer jogadas individuais. Então, com essa formação tática resolve muita coisa em campo. E aí faz com que o nosso time fique muito mais competitivo. Com 4 zagueiros está prejudicando, fazendo com que laterais e volantes fiquem sobrecarregados e também acaba respingando nos nossos atacantes. E para resolver também essa questão do centroavante e do falso 9 ali, também prejudica, porque o cara tem que ficar voltando e o meio de campo tá uma avenida. E aí prejudica também o cara, porque daí o cara fica cansado. E aí quando ele recebe a bola já não tem aquele fôlego para poder avançar e chutar para o gol, porque ele tem que ter, além de ter a arrancada, ele tem que ter o raciocínio. Daí os atacantes e volantes têm que fazer a pressão para que ele consiga ter êxito quando recebe a bola. Então está prejudicando os jogadores. Tem jogadores que estão ficando prejudicados nesse 4-2-4. Então precisa urgente mudar isso aí, colocando os 3 zagueiros para fazer a pressão no meio de campo,
né, com um volante mais atuando junto com os zagueiros e um volante mais no ataque. E aí você pode alternando os laterais, que ficam um pouco mais avançados, porque os zagueiros vão empurrar eles para frente. E aí você tem os pontos livres, voltando um pouco menos, porque o meio de campo está controlado. E isso aí ajuda a nossa seleção. Esse é o ponto chave da virada, para que possamos ter êxito na Copa do Mundo de 2026 e trazer a taça, corrigindo o meio de campo. Muito obrigado, essa é a nossa análise e boa sorte para o Brasil para os próximos amistosos rumo ao Hexa 2026.